Segunda, 18 de maio. Verso para memorizar. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. Jesus vê nossa fé. Ouça Marcos 4:40. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Mateus 15, 21 a 28. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E, desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Pergunta 2. Compare como Jesus descreveu a fé de seus discípulos em Marcos com a fé da mulher de Mateus. Só o fato de seguirmos a Jesus não significa, automaticamente, que nossa fé seja forte. Na verdade, alguns diziam crer, mas Jesus discernia o que realmente havia em seu coração. Ouça Lucas 7, 1 a 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E, quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Pergunta 3. O que esse relato nos ensina sobre a fé? Em Marcos 9, lemos sobre o pai que foi a Jesus para que ele expulsasse o demônio de seu filho. Mas esse pai só conseguiu dizer: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Em cada uma dessas interações, Jesus observou a fé das pessoas, ou a falta dela, e realizou milagres em razão dessa fé ou para fortalecê-la. Da mesma forma que o Espírito Santo nos leva a crer, o inimigo deseja que duvidemos ou desprezemos a atuação de Deus em nossa vida.
Abre aspas. A descrença acalentada no coração tem poder sedutor. As sementes da dúvida que eles estiveram semeando produzirão sua colheita, mas devem continuar a arrancar toda a raiz de descrença. Quando essas plantas nocivas são desarraigadas, elas cessam de crescer por falta de nutrição em palavra e ação. O ser humano deve ter as preciosas plantas da fé e do amor introduzidas no solo do coração, ocupando o primeiro lugar ali. Fecha aspas. Ellen White, Fé e Obras. Quando surgem dúvidas sobre Deus, seu caráter ou sua palavra, o que fazemos diante disso? Deus não ignora nem despreza a razão humana, pois Ele nos criou à sua imagem e nos convida ao diálogo, como fez com Abraão, Moisés e Jó. Ele nos chama a aprender a agir dentro dos seus amplos e infinitos caminhos de sabedoria, ainda que, em algum momento, precisemos nos render ao que não entendemos plenamente. Pense em todas as razões lógicas que você tem para crer. Ao mesmo tempo, em que ponto a lógica se esgota e a fé, sólida e racional, precisa ser exercida?